Olá pessoal, vamos dar continuidade aí nos nossos vídeos sobre o Código de Ética, né? Ainda estamos, esse é o terceiro vídeo, ou quarto vídeo, não, já perdi a conta aqui, estou gravando já, acho que é o quarto vídeo, esse vai ser o quarto vídeo, né? Então vamos dar continuidade aí, conversando um pouquinho sobre, ainda estamos no artigo 1, meu Deus, o primeiro artigo do Código, né? Falando sobre os deveres do psicólogo. Então, como vocês devem estar lembrados, no nosso último vídeo, a gente parou aqui na página 9, né? Tá aqui página 9, a gente parou na letra J, né? Dos deveres, no artigo 1, deveres do psicólogo, a letra J. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, porque a gente tem bastante coisa para ver ainda e vocês já viram o que eu falo, né? E aí eu acabo falando muito e a gente não avança pouco. Vamos lá. Então, aqui, deveres do psicólogo, letra J. Ter para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, tá? Então não só psicólogos, outros enfermeiros, psicoterapeutas, com quem você também vai estar trabalhando em equipe, muitas vezes colegas, né? Respeito, consideração e solidariedade e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante. Então aqui é fácil, né? Básico, não tem muito o que discutir aqui. Sempre que você trabalhar com os profissionais, mesmo que não sejam psicólogos, óbvio, né? Você sempre vai trabalhar, se relacionar com essas pessoas com base no respeito, na consideração, na solidariedade, né? E você vai ajudar no que você puder, a menos que por algum motivo relevante você não tenha como fazer isso, né? Sei lá, por exemplo, você trabalha num hospital, como eu vou falar muito do hospital, vocês vão ver que eu vou falar muito do hospital. Quando eu trabalhava no hospital, por exemplo, eu trabalhava na clínica cirúrgica. Então o hospital que eu trabalhava, ele tinha 4 clínicas. Tinha clínica médica, clínica cirúrgica, ele tinha maternidade e tinha uma clínica infantil também. Agora não estou mas ele tinha maternidade. Tinha uma clínica infantil e maternidade. Muitas vezes, a gente tinha vários psicólogos lá, né, vários estudantes de psicologia, tudo, a gente estava lá sempre trocando figurinha com o outro. E muitas vezes, eu que era lá da clínica cirúrgica, por exemplo, ela estava lá na salinha dos psicólogos lá e aparecia um colega lá da maternidade com um problema X, Y, sei lá, né? Horas. Vamos supor naquela situação, lá nunca aconteceu, mas vamos supor que tivesse acontecido uma situação de um colega que trabalhava na maternidade me pedir ajuda para trabalhar alguma questão referente a uma depressão pós-parto lá de uma mãe. Embora eu seja fosse psicólogo, embora eu tenha conhecimento sobre depressão, mas aquela nuance ali de trabalhar com parturientes, não, aí já a criança já nasceu, né? Trabalhar com mães, né? Crianças recém-nascidas, eu não tenho aquela habilidade, não tinha aquela habilidade para isso, ou não é minha área, não sei fazer horas. Eu estou aqui, impedido por um motivo relevante. Qual é o motivo relevante? Por que eu não vou ajudar aquele meu colega? Ele está me pedindo ajuda, de repente, num atendimento, alguma coisa assim. Mas olha, eu até posso ajudar, mas eu vou até aqui, daqui para frente eu não vou mais. Porque eu não tenho domínio, né? Eu não tenho domínio daquela situação. Então, existe uma chance de eu acabar causando um dano, mesmo querendo fazer o bem, eu posso acabar causando um dano. Então, é melhor não fazer, tá? Então, de modo geral, o que esse item aqui está falando é trabalhe de modo adequado, seja gentil, seja cortês, ajude seus colegas, a menos que efetivamente, por alguma razão muito relevante, como esse exemplo que eu dei aí, você não tenha como condições de ajudar. Tá? Ou sei lá, de repente você está trabalhando lá com o pessoal como eu trabalhava também, quando eu trabalhava com clínica lá que fazia psicoterapia corporal lá. Olha, eu era psicoterapeuta corporal, mas eu não era fisioterapeuta. Né? São coisas diferentes. Então, nunca aconteceu, mas vamos supor que eu trabalhasse numa clínica que tivesse fisioterapeuta também. E aí, às vezes, um fisioterapeuta me pedisse uma ajuda para fazer lá uma prática de quiropraxia, por exemplo. Né? Por mais que eu trabalhasse com o corpo, eu não sou um quiroprático, eu não sei rastrear as pessoas, tá? Então eu não vou fazer aquilo. Né? Então veja, é um motivo muito relevante. Por mais que eu queira ajudar o meu colega fisioterapeuta lá, há limites do que eu posso fazer. Eu posso, de repente, segurar uma perna, né? Fazer alguma coisa assim. Agora, ir lá e executar uma manobra, por exemplo, não. Né? Então, é isso que esse item está querendo dizer. Opa, acho que eu subi demais aqui, acho que tampou, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Opa, peraí. Aqui, no K. Vamos lá. Sugerir serviços de outros psicólogos, de novo, deveres do psicólogo, né? Sugerir serviços de outros psicólogos
sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias para a continuidade do trabalho. Isso aqui é até relativamente comum e nunca vi grandes problemas, tá? Já vi acontecer, mas eu nunca vi ninguém ter problema com isso. O que esse item aqui está falando? Olha, sempre que por alguma razão eu estiver atendendo alguém, eu estiver fazendo trabalho com alguém, né? Ou melhor, vocês, né, quando vocês forem psicólogos, estiverem atendendo alguém, estiverem fazendo trabalho com alguém, por alguma razão vocês não puderem dar continuidade a esse atendimento, a esse trabalho, vamos supor, por exemplo, vamos supor que você esteja atendendo uma pessoa, tá? Que ela chega lá no consultório, né? Você está atendendo uma pessoa no consultório, essa pessoa chega com uma queixa X lá. E no meio do atendimento, né, do tempo, 3, 4 meses depois que você está atendendo aquela pessoa, essa pessoa vem a ter um surto psicótico, por exemplo. Né? Surto psicótico não é um bom exemplo, porque você é um clínico e você vai trabalhar com isso. Né? Mas, ou melhor, então, muda o exemplo. Você não é um clínico, você trabalha numa empresa, por exemplo. Tá? Você é o psicólogo de uma organização, você está lá trabalhando na Volkswagen, exemplo que eu dei outro dia, né? No outro vídeo. Você está lá trabalhando na Volkswagen e você está fazendo um trabalho lá com uma equipe de desenvolvimento de carreira. Você está trabalhando no desenvolvimento de carreira de uma equipe lá dentro da fábrica. Lá. Você está lá 2, 3 meses com aquela equipe e no meio daqueles atendimentos, daquela coisa, uma das pessoas tem um surto psicótico, a pessoa surta, né? Ora, se você é um psicólogo, sim, você é um psicólogo, mas você é um psicólogo organizacional, você não trabalha com clínica. Né? Você estava fazendo uma série de trabalhos lá com aquela pessoa, talvez uma série de sensibilizações, que por alguma razão, talvez, aquilo ali tenha levado a aflorar alguma coisa naquela pessoa que ela não tenha trabalhado, não queria trabalhar, ela estava reprimindo, e por alguma razão aquilo veio à tona e pum, a pessoa teve um surto. Você é responsável por aquilo? Não. Né? De certo modo, não, porque você não sabia que a pessoa de repente tinha algum problema, mas você trabalhou algumas questões que de repente aquela pessoa lá teve um surto. O que você vai fazer? Você não tem condições de fazer num primeiro momento, lembra? Uma situação emergencial, você acolhe, você atende, né? Você não vai poder deixar aquela pessoa lá sozinha. Você vai dar um atendimento para ela em caráter emergencial, mas você é um psicólogo clínico? Não. Então veja, você não é capacitado tecnicamente para fazer esse tipo de trabalho. Então o que você vai fazer? Você vai aqui, encaminhar. Onde é que tá? Psicólogo por motivos postos nos trabalhos. Onde é que tá o encaminhamento aqui? Sugerir serviços de outros psicólogos sempre que por motivo. Sugerir, tá aqui, encaminhamento aqui, sugerir serviços, né? Então você não vai atender aquela pessoa clinicamente. Você vai para ela, sugerir serviços de outros profissionais. Você encaminha ela, você sugere que ela vá lá para 3, dá 3 opções lá de clínicos para ela. Ela escolhe alguém. E aí essa pessoa, esse outro profissional que vai atender essa pessoa, vai te solicitar algumas informações, às vezes se você fez uma avaliação psicológica, alguma coisa assim, e você fornece para essa pessoa para que ela possa efetivamente fazer o trabalho dela. Então sempre que você não tiver condição de fazer o atendimento, você passa para outro. Ou muitas vezes, que não é tão comum, mas também não é tão incomum, né? Às vezes acontece, o psicólogo está lá na clínica e acaba se apaixonando pelo cliente. Eu já vi um caso desse. Um caso só que eu já vi. De uma psicóloga, quando eu morava em Floripa, ainda ela atendia lá e tal, e sei lá, atendia um rapaz lá, um cliente dela, e os dois começaram a ter um tipo de relação, um tipo de envolvimento que não era mais a relação terapêutica, né? O que ela fez? Não lembro desse caso, eu conhecia ela bem, né? O que ela fez? Imediatamente ela parou a terapia, não dá mais, e encaminha para outro profissional, encaminha para outro psicólogo. Por quê? Porque aqui, onde é que tá aqui? Por motivos justificados não puder ser continuado pelo profissional. Olha, tinha um motivo justificado ali, aquela terapia não estava mais funcionando, era outro tipo de relação que tinha se estabelecido ali, então ela não podia mais continuar com aquele trabalho. Então o que ela faz? Encaminha para um outro profissional, e aquele outro profissional, então, dali para frente assume o caso, ela passa todo o material, o que era necessário para o outro profissional dar o trabalho e continua, tá? Então sempre que você, por alguma razão, seja qual for, percebe que você não tem mais condições de
atender, fazer aquele trabalho, você não vai ficar enrolando, você não vai ficar empurrando com a barriga, vamos usar esse termo, para ver se lá na frente você consegue dar jeito. Não, você viu que você não dá mais conta, aquele tipo de coisa ali chegou no teu limite, você encaminha para outro, né? E a coisa mais ética a fazer passa para quem efetivamente vai ter condição de atender ou fazer aquele trabalho. E por fim, o último dever do psicólogo está aqui, né? Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões a princípios e diretrizes desse código ou da legislação profissional. Esse aqui é um exemplo que eu já dei, eu acho que foi no segundo vídeo, que é aquela coisa que eu já falei, olha, você trabalha num lugar e você sabe que uma outra pessoa lá, ela está, por exemplo, fazendo exercício ilegal da profissão. Ela não é psicóloga, né? Ou muitas vezes nem precisa ser psicólogo ou profissional. A pessoa não é médica, a pessoa não é fisioterapeuta, ela não é farmacêutico, ela não é enfermeiro, né? Ora, quando você detecta isso, você sabe que isso está acontecendo, então é tua obrigação, entre aspas, aí, né, esse dedo duro, é tua obrigação denunciar, é tua obrigação levar a instâncias superiores, a instâncias competentes, que está acontecendo uma coisa irregular ali, né, uma situação profissional irregular. E aí deixa as devidas autoridades competentes tomarem aí as devidas medidas que acharem cabíveis, tá? Então, quando você, enquanto profissional, detectar que na tua prática profissional existe alguém fazendo exercício ilegal da profissão ou atuando de modo irregular, né? Sei lá, por exemplo, um pedagogo usando teste psicológico, por exemplo. É meio complicado porque não tem conselho de pedagogia, mas você pode denunciar o conselho de psicologia e dizer, um conselheiro ir lá e tomar alguma providência, porque um psicopedagogo não pode aplicar teste psicológico, por exemplo, né? Então você é obrigado a fazer essa denunciação, tá? É dever do psicólogo ser obrigado a fazer isso. Bom, então acabados as obrigações do psicólogo, né? Vamos agora então aqui ao artigo 2. Chegamos no artigo 2. Acabamos 4 vídeos para chegar no artigo 2. Meu Deus, vão ser muitos vídeos, né? Vamos aqui no artigo 2, onde o artigo 2 vai estar falando o que é vedado, ou seja, o que é proibido do psicólogo fazer. Então você é proibido. Lembra, no artigo 1, estava falando que você é obrigado a fazer. Então você é obrigado a fazer tudo aquilo que a gente viu. Você tem que fazer isso. Agora vamos ao artigo 2, aquilo que você é proibido. Você não pode fazer isso, tá? Então vamos ver o que o psicólogo é proibido de fazer. Descer um pouquinho mais, subir um pouquinho aqui. Então, ao psicólogo é vedado: A. Praticar ou ser conivente em quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Ou seja, você, enquanto profissional de psicologia ali, você é proibido, você não pode praticar, você não pode fazer ou ser conivente, ver que outra pessoa ali está fazendo e você fazer de conta que não é com você, que você não está sabendo, né? Com qualquer ato de negligência, discriminação, exploração, violência. Então, por exemplo, vamos supor, nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. O hospital que eu trabalhava era muito bom. Mas vamos supor que lá no hospital que eu trabalhasse, os pacientes estavam sempre no leito, né? Eram pacientes cirúrgicos, eles dificilmente caminhavam, era o pessoal que tinha feito cirurgia, né? Só depois de muito tempo caminhava. Mas vamos supor que alguns pacientes lá eu soubesse até por ver, ou então por os pacientes falarem, que o pessoal lá da técnico de enfermagem, por exemplo, não estava fazendo a limpeza adequada dos pacientes. Os pacientes estavam lá, de repente, quando está na cama, né, defecar, urinar na própria cama. Você usava uma pomada, né? Ou então às vezes por sonda, ou às vezes fralda. Enfim, a pessoa numa situação tá acamada, tá de leito, né? Obrigado. E os técnicos de enfermagem, por exemplo, eram os profissionais que iam lá, davam banho, limpavam. Vamos supor que um técnico lá fosse meio negligente e parasse, tipo assim, ao invés de eu dar banho todo dia no paciente, o cara dava banho de 3 em 3 dias, por exemplo. E aí os pacientes nem precisam reclamar, você observa que aquilo ali é perigoso, pode dar uma infecção, pode dar algum problema, uma coisa assim. Então, se você detecta que a pessoa está sendo negligente, né, por exemplo, na sua atuação profissional, você tem que efetivamente denunciar, você tem que tomar alguma providência, você não pode simplesmente compactuar com isso.
dizer assim, tudo bem, não é minha profissão, eu sou psicólogo, não tem nada a ver com isso. Não, se você fecha os olhos para esse tipo de situação, você está infringindo o código de ética aqui, porque você é proibido praticar. Aí você vai dizer, mas eu não tinha que dar banho no paciente. Você não tinha que dar banho no paciente, mas você está sendo conivente com uma... Opa, meu Deus, o mouse travou aqui. Você estava... Meu Deus, o mouse travou. Meu Deus, o mouse travou. Aqui. Você estava sendo conivente, tá, com uma situação onde uma pessoa estava tendo um dano, estava sofrendo alguma coisa ali, e você não estava fazendo nada. Então você está infringindo o seu código de ética da psicologia. Um pouquinho, deixa eu aumentar. Tá? Acho que ficou claro, né? Você não pode praticar ou ser conivente com atos de discriminação, violência e crueldade. B. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou de qualquer tipo de preconceito quando do exercício das funções profissionais. Aqui a gente tem esse itemzinho aqui, é bastante complicado. Eu vou até tomar cuidado nas coisas que eu vou dizer aqui, porque a gente vê muita coisa acontecendo e eu não sou mais psicólogo, né? Mas é bastante complicado, porque assim, vocês estão vendo que é muito claro o que o código está falando. Muito claro. É proibido ao psicólogo, proibido, tá, induzir convicções políticas, tá, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer outro tipo de preconceito quando do exercício das suas funções profissionais. Veja, eu enquanto psicólogo, profissional, enquanto pessoa, você pode gostar do partido A, do partido B, você pode gostar do político A, do político B, você pode ser praticante da religião A, da religião B, você pode ter prática sexual A, B, C, D, E. Né? A sua vida pessoal, você enquanto indivíduo, é problema absolutamente seu. Você faz a sua vida se você quiser. Tá? Agora, enquanto você for um profissional da área da psicologia, você estiver se manifestando como um profissional da área da psicologia, você não pode induzir as pessoas, e aí a gente tem um probleminha, né? O que é induzir? Muitas pessoas às vezes acham que se... Enfim, não tem muita clareza sobre como é que se faz uma indução, né? Mas muitas vezes você não pode induzir outras pessoas a terem as mesmas convicções que você tem. Quer sejam elas de cunho moral, de cunho religioso, de cunho filosófico, de cunho político, de cunho econômico. Tá? Então, sempre que você for atuar como psicólogo, você não deve, é proibido a você, induzir que as pessoas acabem tendo o mesmo tipo de pensamento que você tem. Tá? E vocês vão ver que eu estou sendo um pouco, sei lá qual é a palavra que eu vou dar aqui, eu estou enfatizando um pouco isso, porque às vezes você observa isso, e é até meio chato, porque assim... Você vê na televisão, você vê na internet, muitas vezes, profissionais da área da psicologia falando abertamente A e B e C, que o próprio código proíbe. Né? E muitas vezes você vê assim, cadê o conselho? Né? Você pensa algumas vezes, né? Por que o conselho não age? Mas enfim, né? De qualquer modo, está aqui. Tá? Então vamos dar um exemplo prático para vocês entenderem. Prático. Tá? Imagina que você é lá, sei lá, um psicólogo, trabalha no consultório, de novo, aquele exemplo. E aí, o teu cliente lá, ele tem uma religião, vamos sair de outras questões, vamos para o campo religioso, né? Ele tem uma religião X e você tem uma religião Y, tá? E a sua religião Y, ela não bate muito, ela não concorda muito com as práticas dessa religião X. E aí, essa pessoa, ela está apresentando uma série de quadros, uma série de sintomas, e você, de repente, começa a olhar e diz assim, mas isso aí é porque você, lá na tua religião, o pessoal pratica isso ou aquilo, e isso acaba influenciando um pouco o que você faz. Né? Talvez fosse bom para você parar de ir um pouco nessa sua religião aí. Olha, tem a minha. A minha lá a gente faz diferente. Você nunca vai fazer isso. Você nunca vai fazer esse tipo de coisa. De induzir a pessoa a que ela pare, por exemplo, de frequentar o tipo de religião que ela frequente, tá? E passar a frequentar a sua. Porque, efetivamente, está aqui, o código proíbe. Você não vai nunca induzir as pessoas a elas mudarem a forma de vida delas
para se adequarem àquilo que você considera certo para a sua vida. Isso é completamente antiético, até nem precisava ser da psicologia, isso é antiético enquanto pessoa. Você não vai ficar forçando as outras pessoas a fazerem aquilo que você acha que é bom para você. Cada um sabe o que é bom para si, né? Então aqui, vejam, você, principalmente no campo da psicologia, quando estiver lá atuando como psicólogo, você não vai ficar sugerindo, ficar induzindo, ficar falando, ficar elogiando, ficar criticando A, B ou C, do ponto de vista filosófico, moral, ideológico, político, religioso, tá? Para fazer com que as outras pessoas acabem aderindo àquilo que você considera certo. Tá? Isso é proibido. O psicólogo não pode fazer isso. Tá? É uma pena que esse item aqui é um item que me incomodou muito no passado, vamos dizer assim, que a gente vê muitas vezes colegas, né, fazendo coisas que você diz assim, não pode, né? Mas enfim, de novo, cada um, né, cada um sabe o que faz. Mas vocês amanhã depois, para não ter nenhum problema com o conselho, tá, de você efetivamente aí fazer alguma coisa que você possa ser chamado a atenção, você não vai induzir as pessoas a terem convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas ou religiosas, de orientação sexual, tá? De qualquer outro tipo. Tá? É proibido. C. Utilizar ou... Opa, subiu mais não. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento... Desculpa. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Isso aqui é meio autoexplicativo, né? Não tem nem muito o que comentar aqui. Mas só para comentar um pouquinho, né? Você é proibido de utilizar os conhecimentos da psicologia ou ensinar outra pessoa, né, a utilizar os conhecimentos que a gente tem da psicologia para fazer por um instrumento de castigo, tortura, qualquer tipo de violência. Né? Sei lá, imagina, eu vou falar uma coisa aqui que é bem surreal, tá? Você está atendendo uma pessoa que acabou de se separar e sei lá, o marido, a mulher, seja, né? E aí está tendo problema lá com o outro ex-cônjuge, e aí você vai ensinar para essa pessoa como fazer técnicas para fazer a alienação parental, por exemplo. Olha, então, fulano lá fez isso contigo, então chega pro teu filho e fala para ele isso, porque daí vai fazer assim. Imagina, tô falando aqui uma situação bem, né, surreal mesmo, jamais vai fazer isso, é proibido, mas acho que nem precisaria colocar, mas só para reforçar, você nunca vai utilizar os conhecimentos da psicologia para causar algum dano, tá, a alguma pessoa, ou ensinar alguma coisa que possa ser utilizada como castigo, tortura ou uma forma de violência. A gente sabe que existem, a gente conhece muita coisa de psicologia que pode deixar uma pessoa saudável, como pode deixar uma pessoa doida. Não é difícil você enlouquecer uma pessoa, né? Não vou dizer que existem técnicas para isso, mas a gente tem conhecimento de como isso acontece. Então você não só não vai usar isso nunca, não vai fazer isso nunca, mas também não vai nunca passar para ninguém, ensinar para ninguém como é que isso é feito, né? Exemplo fácil para você entender, por exemplo, tortura psicológica em situações de conflito, situações de guerra. Vamos supor, né, que amanhã depois acaba acontecendo uma guerra e você está lá, sei lá, bem hipotético isso, né? Atuando lá junto ao exército, por exemplo, e aí você tem um campo de prisioneiros, né, e você vai precisar obter informações desses prisioneiros. Então, você é chamado lá para utilizar técnicas psicológicas para fazer as pessoas falarem. Né? Por exemplo, você nunca vai fazer isso. Você não vai fazer tortura com uma pessoa, como a gente vê na televisão, né? Às vezes em filme, documentário, coisas assim. A gente sabe que existe por aí no mundo, mas o nosso código de ética aí proíbe. Se bem que se estiver em guerra, né? Mas enfim, não pode, tá? Proibido. Então vamos aqui. D. Eita, já tem 24 minutos, vamos lá. Eu vou acabar só aqui o artigo 2, aí eu paro. D. Acumpliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão do psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional. Porque já teve outros artigos que estavam falando, né? Outros itens, mas só para reforçar, então você nunca vai ficar sócio de alguém que diz que é psicólogo, mas não é, que atua de forma irregular, tá? Ou que você trabalha numa clínica que você sabe que aquela clínica lá, a dona da clínica, dona lá do estabelecimento diz que é psicóloga, mas não é.
Ou tem outros profissionais que dizem que são, mas não são. Você nunca vai trabalhar numa situação como essa, e não só não vai trabalhar, como vai denunciar se você vê isso acontecendo, se isso acontecer perto de você. Tá? E ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. De novo, isso aqui também já estava até no outro item lá em cima, mas só para reforçar, você nunca vai ser conivente com erros, faltas éticas ou violações de direitos humanos, coisas assim, praticados por outras pessoas, principalmente outros psicólogos. Se você for conivente, se você ajudar, se você fizer de conta que não sabia, mas sabia, você não só vai responder junto com essa pessoa, você, olha, essa outra pessoa vai ser punida e você vai junto com ela. Tá? Então você, quando se deparar com situações como essa, não só você não vai fazer, como você vai denunciar que isso está acontecendo. F, deixa eu ver quanto é que falta aqui, só para eu saber. Bastante. Deixa eu dar já são 25 minutos, deixa eu dar uma andadinha aqui. F. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Aí foi aquele exemplo que eu já dei lá no vídeo anterior, quando eu estava falando lá das obrigatoriedades do psicólogo de só utilizar técnicas que sejam reconhecidas pela ciência. Lembra do que eu estava falando? É esse aqui o caso. Isso é proibido. Então, por exemplo, posso lá usar o tarô para atender o meu paciente? Não, não pode. Não pode por quê? Porque não funciona? Não, não é questão de funcionar ou não funcionar. Você não pode porque, aqui ó, é proibido. Então, o código de ética proíbe de você usar uma técnica que, aqui ó, não esteja regulamentada, ou seja, reconhecida pela profissão. Como é que eu vou saber se a técnica é regulamentada ou reconhecida? Tem lá as resoluções do conselho. Ah, vou ter que fazer todas as resoluções. Não, você pode consultar um conselheiro, um fiscal, né, do conselho. Então veja, você pode atender, você pode fazer imposição de mão lá no teu consultório lá com o teu paciente? Não, não pode. Por quê? Não funciona. Não é questão de funcionar ou não funcionar. Tá certo, tá errado. Não, é porque não é reconhecido pela profissão. Então, como isso não é reconhecido pela nossa profissão, a gente não pode fazer. Tá? Então, você só pode prestar serviços, fazer coisas que estejam regulamentadas. É o exemplo que eu dei da acupuntura no outro vídeo. Né? Enquanto a acupuntura não era reconhecida pela psicologia, você não podia fazer, você não podia aqui, ó, prestar serviço. Eu não podia ir lá e enfiar a agulhinha no braço da pessoa. Não podia fazer esse serviço. A partir do momento que o conselho baixou a resolução autorizando, agora sim, agora você pode ir lá colocar a acupuntura. Ah, então quer dizer que antes não funcionava, agora funciona. Não, não é essa a questão. Não é a questão se funciona, se não funciona, se está certo, se está errado, se tem fundamento, se não tem fundamento. Não é essa a questão. A questão é se ela é reconhecida pelo órgão que regulamenta a tua profissão ou não. Se não é reconhecido, você não pode usar. Tá? Isso se aplica para técnicas, para testes. Tem um monte de teste aí rodando. Tá? Eu já dei esse exemplo. Não, desculpa, para vocês eu não dei. Eu dou esse exemplo quando eu dou aula de avaliação psicológica. O Varteg, por exemplo, era um teste que a gente usava antigamente. Eu adorava aquele teste, adorava. Era excelente. Eu acho que é um dos melhores testes projetivos que eu já vi. Era o Varteg, adorava. Aí quando saiu a regulamentação de quais são os testes que o conselho aprovava, o Varteg não estava. Então, ou seja, não podia mais usar. Então, por mais que fosse um teste que a gente usava antes, a gente usava antigamente, e, cara, funcionava, era muito bom. Funcionava mesmo, sabe? Nem sei por que aquilo não foi validado, mas enfim. Não estava mais lá, você dizia, não pode mais. Então, paciência, você não pode mais. Por mais que você saiba que era bom, que tinha um bom resultado, você não pode. Você só pode usar aquilo que o conselho autoriza. Tá? Eu deixo para comentar isso com vocês outra hora, porque isso está sendo gravado. Eu tenho algumas opiniões sobre isso que a gente não pode falar em vídeo. Né? Me chama para tomar uma cerveja que eu falo para vocês umas coisas que eu acho que... Enfim. Vamos lá. G. Né? Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Isso aqui é fácil. Tá? De novo, lá, por exemplo, questões de avaliação psicológica. Olha, você está lá atendendo... um juiz te encaminha uma criança para fazer uma avaliação, por exemplo. Quer um parecer sobre aquela criança. Você não vai simplesmente olhar para a criança, atender ela um dia lá no consultório, bater uma conversa com ela lá um dia, dois, e dizer, a criança é assim, um assado. Da onde que você tirou isso? Né? Por mais que você tenha feeling terapêutico, não é com uma sessão, 2 sessões que você
descobri. Ou fui lá, apliquei um teste, fui lá, apliquei um Rorschach lá na criança. Lá, não, criança não, Rorschach não. Apliquei lá o nome daquele teste, um VISC, né? Apliquei o VISC lá na criança. Então assim, essa. Não, pera, né? Você não tem base para falar isso. Um teste só não te dá base para você fazer um laudo, fazer um parecer de uma criança. Então, ok, você nunca vai emitir um documento, tá? Isso aqui vocês vão aprender depois quando vocês fizerem a avaliação psicológica. Você nunca vai emitir um documento sem fundamentação ou qualidade técnica científica, tá? Entre aspas, aí, eu acho, tá? Ou então, sei lá, é uma pessoa que eu atendo há muito tempo, você tem já uma percepção sobre essa pessoa, te pedem um documento e você emite lá um parecer com base na tua percepção clínica, teu feeling clínico. Tá? Aí vocês vão ver isso quando a gente for lá trabalhar em avaliação psicológica. Por que a gente utiliza testes em avaliação? Porque está aqui, ó, você precisa de uma base, de uma qualidade técnico-científica. Tá? E muitas vezes vocês já devem ter percebido isso. Bom, ciência é muito complicado, né? O que é ciência, o que não é ciência. Enfim, né? Mas de modo geral, para vocês não terem apurrinhação amanhã depois, com conselho, com alguma coisa assim, sempre utilizem instrumentos que vão fornecer aí essa base técnico-científica para vocês nos documentos que vocês forem emitir. Vocês vão aprender isso direitinho lá na disciplina de avaliação psicológica. Tá? Se eu vou dar essa disciplina para vocês, eu passo isso para vocês direitinho lá. Opa, vou mandar aqui que já está meia hora já. Esse vai ficar um pouquinho maior, mas eu quero acabar esse artigo 2, tá? Para não ficar quebrando. Então vamos lá. H. Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Que também não precisa muito comentário, né? Você nunca vai, sei lá, estou fazendo uma dinâmica de grupo lá, e aí eu tenho uma simpatia pelo candidato A ou pelo candidato B, e aí, ou então estou falando uma série de avaliações lá, deu que o candidato C é o candidato ideal, mas eu gostei do B, gostei do fulano. Né? Eu vou botar o fulano. Não, você não vai interferir, você não pode. Né? Ou fazer uma declaração falsa. Né? Eu estou lá atendendo meu cliente que está se separando lá do esposo ou da esposa dela lá, né? E aí o juiz me pede uma declaração para saber se o pai ou a mãe tem condições de ficar com a guarda da criança. Eu acho que não, mas como o cara é meu cliente, eu vou lá dizer que sim. Nunca você vai fazer esse tipo de coisa. Então é proibido, óbvio, né? É proibido fazer declarações falsas. Isso aqui, inclusive, não é nem só um problema legal, não. Isso aqui é crime, tá? Se você faz uma declaração falsa, você vai responder no Conselho de Psicologia e depois vai responder lá na vara criminal lá, porque é crime fazer declaração falsa. Né? E induzir a qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. Né? Isso aqui é só um exemplo fácil. Por exemplo, vamos supor que você seja lá um psicólogo que trabalha, não vou mais dar na Volkswagen, esquece a Volkswagen, você trabalha lá na Ambev, por exemplo, você trabalha lá na empresa Ambev, você trabalha lá, você é um psicólogo organizacional. E aí você desenvolve lá atividades com equipes lá nessa empresa, e só que à noite você atende no consultório, você do lugar de dia você trabalha lá como psicólogo organizacional, e à noite você trabalha numa clínica como psicólogo clínico, né? E aí você, de repente, lá tem uma pessoa, ou algumas pessoas que você identifica que elas têm algum problema, alguma, sei lá, fragilidade, alguma coisa assim. E aí você diz assim, olha, mas seria muito bom que você efetivamente fizesse também um acompanhamento terapêutico, porque você está precisando disso aqui. Tá aqui o meu cartão. Bom, tá aqui o meu cartão, até não é muito problema. Você pode até dar o teu cartão, que aparece lá no consultório, tá? Mas assim, de novo, você está induzindo a pessoa a se atender com você, você não pode fazer isso. O ideal seria você simplesmente, se você acha que a pessoa está precisando de um tratamento psicoterapêutico, coloca isso para a pessoa e deixa ela ir atrás do terapeuta dela. Se ela te pedir uma indicação, não é problema você dizer, eu também atendo. Você pode fazer isso, mas você coloca o teu cartão e você coloca mais 2, 3. Ó, tem eu faço isso, eu tenho lá horário tal, mas tem aqui o João, tem aqui a Maria, tem aqui o Pedro, né? Tem esses outros que você pode escolher. Tá? Então você nunca vai induzir uma pessoa a recorrer aos teus serviços. A pessoa tem que ser livre para escolher quem ela quer que atenda ela, tá? Então é proibido fazer isso aqui, fazer esse tipo de coisa. J. Estabelecer com pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendimento a relação que possa interferir negativamente nos objetivos dos serviços prestados. Aqui a gente tem um problema, né?
Lembra que eu falei para vocês que tem algumas coisas que é muito fácil de entender, mas tem outros que é meio nuance. Por exemplo, o que é interferir negativamente? O que é interferir negativamente? É complicado, né? É complicado dizer. Vamos supor, eu estou atendendo uma pessoa há 2 anos. Sou um psicólogo clínico atendendo essa pessoa há 2 anos. E aí essa pessoa me convida, ela gosta muito de mim, porque ela melhorou muito lá na terapia. Aliás, aconteceu um caso desse, vou dar um caso que aconteceu real comigo. Tá? Quando eu trabalhava com consultório, com clínica, eu atendi uma aluna de medicina uma vez. Só que no caso dela foi posterior, ela acabou o tratamento e tal. Ela tinha muitos problemas, enfim, tal. Atendi ela no consultório e acabou que foi muito bom. Foi um processo bem bom. Ela se resolveu bem mesmo, foi até surpreendente, assim. Tipo, bom mesmo, né? E ela, nossa, ela ficou muito agradecida, né? Porque eu ajudei ela naquele processo. Ela ficou tão agradecida que ela acabou ficando minha amiga. Ela acabou a terapia, né? A gente encerrou e tal. Mas a gente continuou mantendo contato. Ela tinha meu telefone, a gente continuou mantendo contato. Na época tinha Orkut, né? Olha, tempo velho isso. Né? Tava no meu Orkut, tudo bem, a gente mantendo contato. Eu saí da cidade, fui morar em outra cidade. Quando ela se formou, ela me convidou para ir para a formatura dela. Poxa, porque você foi uma pessoa que me ajudou muito no processo, eu não teria me formado sem você, não sei o quê. Eu fui na formatura dela. Eu não era mais minha cliente, não era mais, mas eu fui. Veja, esse foi um caso real. Eu tenho uma pessoa que eu estava atendendo, de repente essa pessoa tem. A gente começa a ter não tem como você atender uma pessoa por 2 anos e você não ter uma relação com essa pessoa. Você tem um vínculo, né? Essa pessoa te convida para ir para o aniversário dela, por exemplo. Aí, você pode ir no aniversário ou não vai? Isso vai interferir negativamente ou não? Entende? Ou será que se você se recusar a ir, isso pode ser pior? Entendeu? Então é muito difícil saber o que é o negativamente. É complicado isso, tá? Então aqui é uma situação que fica nessas nuances, né? Ou então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, assim, ou aquele exemplo que eu dei, né, da psicóloga que se apaixona pelo cliente, né? E aí como é que fica? Uma relação amorosa? Aquele exemplo que eu dei para vocês de uma colega minha, ela parou a terapia, então ela fez isso aqui, ó, ela foi na veia nesse item aqui do código. Ela percebeu que o tipo de relação que estava se estabelecendo lá não era mais a relação terapêutica. Ela falou, olha, isso não é legal, isso não é bom para a terapia, então vamos parar aqui, você vai para um outro terapeuta e a gente continua a nossa história aqui de um outro ponto de vista, entende? Então você nunca vai estabelecer uma relação com um familiar, um terceiro ou com a pessoa atendida, algo que possa ser prejudicial ao trabalho. O que é prejudicial? Aí é o bom senso, né? Você entende o que pode ser prejudicial ou não, tá? Muitas vezes um convite para ir numa festa de formatura ou ir sei lá, num aniversário, alguma coisa assim, não necessariamente vai ser um problema. Mas agora, às vezes, tá, isso começar a ser demais, né, é complicado. Então, se você tiver ouvido um barulho de criança aí, é o vizinho, tá? O microfone capta, desculpa, não tem como problemas de trabalhar em casa, tá? Então, de novo, voltando, tá? É um pouco complicado, às vezes, entender o que é uma interferência negativa, mas via de regra, tá? A gente evita, se a gente percebe que está tendo um tipo de vínculo que está começando a atrapalhar no serviço, via de regra você para, tá? Muitas vezes você para o serviço, porque às vezes é mais fácil do que parar a relação. É difícil parar a relação com o serviço, não tem como, então você para o serviço, tudo bem? Então é proibido manter vínculos que possam interferir negativamente no serviço. K. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais, de novo, ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar na qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Também é fácil de entender, né? Por exemplo, você nunca vai ser perito ou avaliador da tua ex-mulher, por exemplo. Vamos supor que você, sei lá, você é psicólogo perito lá, você tinha um casamento, terminou, sua ex-mulher separou, você ficou com raiva da tua mulher, porque ela levou o teu cachorro, o cachorro que você adorava, ficou com ela, desgraçada, né? E aí essa mulher, essa ex-esposa, ela casou de novo, né, separou e agora por alguma razão teve um filho de repente lá com outra pessoa, e aí agora por alguma razão está se separando, foi por uma questão judicial e o juiz, você é perito da vara da família, e aí o juiz te chama para fazer uma perícia para saber se aquela pessoa lá está apta a ter a guarda da criança. Ora, você tem um envolvimento aqui, um envolvimento pessoal,
profissional, você tem raiva dela, ela ficou como teu cachorro, né? É óbvio que você não está apto a fazer esse tipo de coisa. Então você nunca vai ser perito, avaliador, parecerista ou qualquer outra coisa que vai envolver a vida da outra pessoa quando você tem algum vínculo pessoal, profissional, né? Ou aí que possa atrapalhar aí o resultado da avaliação. Ou de repente, sei lá, você é, sei lá, funcionário de uma empresa e o dono da empresa pede para você fazer uma avaliação psicológica para o filho dele, porque ele precisa dessa avaliação para assumir um cargo público, um concurso público. Você não vai fazer essa avaliação, porque é complicado a tua relação. Tu vai dizer que o filho do teu chefe não pode assumir o cargo, entendeu? Então fica difícil. Então você, via de regra, não faz esse tipo de coisa, tá? Proibido também o psicólogo fazer. Se você fizer, você pode responder eticamente. L, meu Deus, já tá grande isso aqui, né? L, desviar para serviços particulares ou de outra instituição, visando benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. Foi aquilo que eu estava falando, acho que no exemplo que eu dei atrás. Então imagina que você trabalha numa instituição, ou até muitas vezes você trabalha em duas instituições e você acaba desviando uma pessoa de uma instituição para outra, ou trazendo a pessoa da instituição para o seu consultório particular. Você não pode fazer isso, tá? Vedado, proibido. M, vamos dar uma aceleradinha aqui para acabar isso aqui. É grande esse artigo 2. Vamos lá. M, prestar serviços profissionais a organizações concorrentes, de modo que possam resultar em prejuízo para as partes envolvidas decorrentes de informações privilegiadas. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Você não vai trabalhar em duas empresas que são concorrentes, né, de modo que você tenha conhecimento de alguma coisa aqui e possa ter um conhecimento de alguma coisa, possa interferir na outra lá. Via de regra, as próprias empresas não vão te contratar, né? Ou melhor, às vezes uma empresa pode te contratar justamente para isso. Não vai dizer assim, olha, você trabalha lá na empresa X, ela é minha concorrente, eu quero que você trabalhe para mim aqui, porque aí você fica sabendo das coisas que estão acontecendo lá e fala para mim aqui. Você não pode, tá? Proibido, você não pode trabalhar ou empresas concorrentes e fazer esse tipo de servicinho, vamos dizer assim. N, prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais. Isso aqui é o famoso, acontece muito, né? Vou falar assim. Mas a gente, antigamente, sei lá, não sei se o Giga também ainda faz, uma coisa que você não pode fazer, por exemplo, você é um autônomo, tá? Você tem lá o teu consultório, e aí o teu paciente lá, teu cliente, já tá bom, né? Já tá legal, já tá bacana. Só que se ele for embora, é a tua fonte de receita. Você vai perder ali um belo do cliente que pagava muito bem em dia, mas aí você fica assim, meu Deus, mas será que precisava? Era bom ele continuar a terapia mais uns 6 meses, mais um ano, mais 2 anos. Não, você não pode fazer isso, tá? Se você sabe que a pessoa que você está atendendo, ela não tem mais a necessidade daquele tipo de atendimento, você não pode prolongar esse atendimento de uma forma desnecessária, tá? Essa prestação de serviço, de modo que você venha se beneficiar com isso, tá? Então, não pode. Se você percebeu que a pessoa chegou no limite dela, tá bom, já encerrou, você encaminha, ou você encerra a atividade de terapia e pronto. Gente, deixa eu só ver se está faltando muito, porque é pouquinho, então eu vou acabar, tá? Só para a gente acabar aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, mas os filhos do meu vizinho estão berrando aqui do lado, então está me incomodando um pouco aqui. Não sei se o microfone está captando. Mas então vou só acabar aqui esse artigo 12 e aí encerro, porque eu também já tenho 43 minutos aqui. Então vamos lá. Item O. Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens outras de quaisquer espécie, além dos honorários contratados, assim como intermediar transações financeiras. Horas, tá? O que isso aqui está falando? Você não vai poder, de forma alguma, por exemplo, você trabalha lá para uma empresa X, sei lá, ou melhor, você é um funcionário do governo, você é até funcionário público, não poderia ter um funcionalismo público. Mas vamos dar um exemplo, tá? Se você fosse, sei lá, psicólogo do Tribunal de Justiça, ou então, sei lá, o Tribunal de Justiça, porque é funcionalismo público. Vamos dar um exemplo na iniciativa privada. Você é um psicólogo de uma empresa, tá? Uma empresa X, vamos lá, vou voltar lá para a Ambev, tá? Você é o psicólogo lá da Ambev, você já recebe o salário para fazer o teu trabalho. Então você está lá efetivamente trabalhando, fazendo avaliação, fazendo o que seja, e aí de repente lá o diretor de um certo setor lá ficou muito feliz porque você realizou um trabalho muito bem feito lá com a equipe dele, e ele resolve te dar de presente, te dar uma moto de presente, né?
horas. Uma moto? Uma coisa é o cara ficar muito feliz porque você fez lá o trabalho que você fez, né? E de repente a gente dá uma caixa de bombom, um agradecimento, uma garrafa de vinho, dependendo, né? Né? Uma boa relação entre colegas de trabalho, isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa te dar uma comissão, olha, vou te dar um aumento do teu salário esse mês porque você fez aqui muito bem, ou vou te dar uma moto, vou te dar um carro. Não pode, tá? Você não pode, ou inclusive pedir isso, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você já tinha contratado um valor pelo teu trabalho. E aquele valor que você tinha acordado pelo teu trabalho está valendo. Qualquer coisa a mais que você receba pode ser entendido até como uma tentativa de um suborno, por exemplo. Porque hoje o cara está te dando, porque você fez um bom trabalho, então recebe aí uns R$2.000 a mais no teu salário porque eu gostei muito do teu trabalho, e você fica todo feliz porque você recebeu aquilo ali, e daqui a um mês ele te pede para você fazer uma avaliação um pouco mais especial de umas pessoas que ele está querendo indicar para um outro cargo lá. Fica complicado, né? Você, poxa, a gente já estabeleceu um vínculo aqui meio de amizade, agora você vai me sacanear aqui, entendeu? Então você não pleiteia, você não pede, e você não recebe comissão, empréstimo, doação, ou qualquer outra coisa além daquilo que tenha sido acordado previamente no teu contrato de trabalho. Tá? É claro que, de novo, né, há limites. Até quando? Né? Até quando? Veja que isso é muito sutil. Né? Sei lá, de repente, realmente, eu fiz um bom trabalho e o dono da minha empresa resolve me dar não digo um aumento de salário, mas de repente uma comissão, alguma coisa assim. Às vezes é porque você realmente fez um bom trabalho e deu um lucro enorme para a empresa e o cara quer te agradecer. Mas via de regra, você evita, você agradece. Sei que é difícil, é muito complicado. Eu quero, vou te dar R$2.000 a mais, aí você diz, não quero. Mas tá, é igual eu, salário público, eu não posso receber presente. Né? Então imagina vocês, aí André, adorei a tua aula, uma aula muito boa, vou te comprar uma moto de presente. Vou olhar para você e vou dizer, muito obrigado, mas não, eu não posso. Eu não posso receber presentes, eu sou funcionário público. Né? Tá lá no código de ética do servidor público, eu não posso também. Porque isso aqui começa a criar vínculos que amanhã depois podem levar a relações complicadas. Tá? Agora, é claro assim, né? eu não recebo motos, mas se você quiser me dar uma caixa de bombom, né? Se quiser me dar um vinho, ou até uma moto, eu tô corrompendo aqui já, não pode. Tá? Vejam, de novo, é claro que é brincadeira, né? Mas assim, em relações, a gente já tem essa relação de amizade, de professor e aluno, muitas vezes o aluno compra um chocolate, não é isso não, né? Essa coisinha pequena, mas coisas que envolvam valores um pouco maior, você recusa. No caso de nós, enquanto funcionários públicos, por exemplo, a gente recusa. Se algum de vocês quiser me dar uma moto, vou ficar muito feliz, vou agradecer muito, mas vou dizer não. Um carro, também não, tá? Não pode. Não pode. Vamos lá. P, né? Receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviço. Isso aqui também de modo algum. Né? Então, por exemplo, isso aqui até acontece muito aí com outras profissões, não vou citar aqui, né? Mas você não pode, por exemplo, fazer uma casadinha, vamos dizer assim, você tem um amigo que é fisioterapeuta, por exemplo, e você é psicólogo, e aí o cara chega para você e fala assim, olha, para todo paciente que você me encaminhar lá, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês no outro vídeo, eu era terapeuta corporal, trabalhava com corpo, eu trabalhava com clínica, né? Eu podia dizer assim, olha, você está com desvio na coluna aqui, olha, tem aqui o fisioterapeuta amigo meu, vai lá, o cara é muito bom, tal. E aí o cara me dá uma comissão por cada paciente que eu mando para ele. Não pode, né? Porque, de novo, você está tirando uma vantagem aqui financeira, monetária, em cima da confiança de uma pessoa, de uma relação de poder que você tem em cima de uma pessoa. Então não pode, tá? Proibido, não pode fazer isso. Então, para a gente encerrar aqui, para a gente acabar, tá? Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meio de comunicação de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Não só em meio de comunicação, tá? De modo algum você pode sair por aí divulgando procedimentos ou apresentar resultados psicológicos de pessoas. Isso é absurdo, você não pode fazer isso, tá? É muito comum, agora vocês devem ter já visto alguns programas de televisão, às vezes tem, né? Ainda tem. Antigamente era mais, acho que as psicólogas que atuavam nesses programas tomaram uma chamada aí de algum conselho, porque antigamente elas davam
um parecer psicológico ao vivo, assim, né? Tava a pessoa lá debatendo lá no palco, aí ela tava lá na plateia, aí o apresentador do programa falava assim, então, doutora fulana, o que o nosso paciente aqui tem? O que essa pessoa aqui tem? Ela fala, ele é um neurótico obsessivo compulsivo. Primeiro, como que ela fez essa avaliação ali em 15 minutos? Mas, de novo, né? Você não pode falar isso, você não pode dizer isso. E mesmo que ela tivesse feito toda uma avaliação mesmo, você não pode sair por aí divulgando, você não pode apresentar, tá? Ou resultados de avaliação em qualquer meio público. Tá? A única pessoa para quem você pode efetivamente mandar o resultado de uma avaliação é para a pessoa que vai te pedir essa avaliação, um médico, um juiz, né, um professor, alguma coisa assim, um pedagogo, né, ou para a pessoa que vai fazer um trabalho a partir disso. Por exemplo, um paciente vai fazer uma cirurgia bariátrica, então o médico me solicita uma avaliação psicológica, eu faço parecer, faço lá o caminho para o médico, para ele poder realizar o trabalho dele, tá? Mas de modo algum você vai ficar expondo pessoas, divulgando resultados de processos de avaliação, avaliação psicológica, né? Sei lá, de serviços, de processos terapêuticos que você está fazendo, de modo que essas pessoas fiquem expostas àquilo que a pessoa muitas vezes te confiou ali, num contexto de seguro ali, de um consultório, muitas vezes, está fugindo da palavra, de um contexto terapêutico, muitas vezes. Né? Então aqui, é proibido, tá, realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos por meio de meios de comunicação. Não só meio de comunicação, tá? Televisão, internet, né? Às vezes até falando assim, você não pode sair por aí falando, tá, de resultados, fulano é assim, é assado. A gente brinca às vezes, né? Tipo assim, fulano é muito neurótico. Fulano é uma histérica. A gente usa essas expressões, mas é mais de senso comum, e não é um laudo, não é um diagnóstico de alguém, tá? E pior ainda, se você fizer o diagnóstico, aí mesmo você não pode sair por aí falando. Certo, gente? Então, esse foi mais longo, né? 51 minutos, mas eu queria acabar, então a gente parou aqui no artigo 3º, a gente já encerra o artigo 2º, e aí no nosso próximo encontro a gente começa aqui a partir do artigo 3º e continua, tá? Estamos na página 11, são 20 páginas ainda, tá aqui, né? Mas a gente consegue. Vai ser, como eu falei, um pouquinho mais de vídeos, mas é melhor assim, né? Porque daí a gente não cansa tanto. Apesar de que esse deu quase 1 hora de vídeo. Desculpa, de novo, peço desculpas, né? Mas os próximos eu vou tentar cortar em meia hora no máximo pra gente continuar, tá bom? Então, encerramos por aqui. Anotem as dúvidas e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, tchau!